Senhor Deus de Israel, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de poder estar aqui, começando mais um trabalho, meu Deus, que tem, Senhor, fortalecido e estruturado, meu Deus, as vidas, os lares, as famílias. É o trabalho, meu Pai, meu Deus, da Casa Firme. Tem com um propósito de transformar toda a nossa vida, toda a nossa história. E o que nós não tivemos até hoje na nossa vida, de instrução, de direção, de ensinamento, de orientação, agora através da Tua palavra, através, meu Pai, da Tua mensagem, porque o Senhor fala que os verdadeiros discípulos do Senhor são aqueles que permanecem na Sua palavra. E nós temos sido, meu Pai, ensinados a permanecermos firmados e focados na palavra do Senhor. Então perdoe-nos, Senhor, por falhas, por erros, por alguma coisa que tenhamos feito e que não foi do Teu agrado. Eu quero pedir ao Senhor que venha nos ajudar, meu Pai, a iluminar, meu Deus, os olhos do nosso entendimento. Nós estamos aqui com o coração aberto, pronto para aprender. Um coração, meu Pai, educável. Porque uma pessoa, quando ela tem um coração educável, Senhor, o que ela ouve, ela sai aplicando. Uma pessoa que tem um coração educável, meu Pai, tudo que ela aprende, tudo que ela recebe, ela não acha desnecessário. Ela não acha, meu Pai, meu Deus, que ela não precisa. Ela não tem aquela mentalidade, aquela ideia, eu não preciso disso, eu já ouvi isso, eu já sei disso. Não. Uma pessoa com coração educável, ela está sempre pronta para aprender, para crescer, para evoluir, para avançar, para se tornar, meu Pai, uma pessoa melhor. E é esse coração, meu Deus, esse é o coração que nós temos que ter diariamente, continuamente, e não aceitarmos diferente disso. Muito obrigado pela oportunidade. Abençoa todo esse trabalho que começa agora, meu Pai. E daqui nós vamos, meu Deus, por 25 horas, não só de reuniões, palavras, mensagens, para cada área da nossa vida, mas também, Senhor, nós temos a certeza que nós vamos, através do poder da fé, da oração, nós vamos alcançar definições nesse trabalho, definições poderosas, como eu já tenho ouvido pessoas falar o quanto tem sido importante esse trabalho na vida delas. Muito obrigado, Deus, é o que eu lhe peço e eu lhe agradeço desde já em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 25. O título da leitura que eu vou fazer, ele já começa dizendo assim, repete comigo, o preço do discipulado. Quando a gente entende sobre qual é o preço para nós sermos discípulos do Senhor Jesus, ele está totalmente relacionado a uma vida de renúncia. É o que a Bíblia fala, o negar a si mesmo. Falar parece até bonito, interessante, às vezes até contagiante. Mas quando você precisa aplicar isso no seu dia a dia, isso precisa fazer parte da tua vida. Como ainda ontem no culto da noite eu usei uma expressão,
que antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos ser. Antes de fazer, eu preciso ser. Então, primeiro precisa existir dentro de mim, para que aí eu possa transferir, passar para qualquer pessoa o ensino, a direção, a instrução. E eu penso que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, principalmente daqueles que dizem que querem ser discípulos, servos do Senhor Jesus, mas é aquela pessoa que está sempre querendo passar aquela boa impressão, igual aquele filho, que quando o pai perguntou para ele, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? Ele falou, eu vou sim, papai. Ele perguntou para o outro filho, filho, você vai trabalhar lá na minha vinha? Não, papai, eu não vou não. Aí Jesus perguntou para os discípulos, porque o primeiro que disse que falou que ia, não foi, e o segundo que falou que não ia, ele foi. Ele perguntou qual dos dois que agradou o pai. Todos disseram, o segundo. Por que o segundo? Porque o segundo foi sincero. E o primeiro é aquele tipo de pessoa que está para viver. Ela vive, ela é dependente da imagem. Ela acredita que ela vai impactar as pessoas pelo que ela fala. Mas o verdadeiro discípulo, ele não impacta as pessoas pelo que ele fala. Ele impacta as pessoas pelo que ele faz. Pela pessoa que ele é. O que mais admira as pessoas, o que leva as pessoas a nos admirar, o que leva as pessoas a acreditar, levar a sério a nossa palavra, não está relacionado ao que nós estamos falando. Está totalmente relacionado ao que nós estamos fazendo no dia a dia. A forma como nós estamos tratando a igreja, a nossa família, aqueles que têm filhos, os filhos, aqueles que são casados, o marido, a esposa, a forma como ela está tratando o seu próximo. As pessoas, elas estão sempre observando e elas estão muito atentas exatamente nisso. Não é, aquela foto muito bem tirada, ou aquele vídeo muito bem produzido e que naquele momento sai todo mundo sorrindo, porque é natural, você vai bater uma foto. Aqui mesmo no trabalho que nós fazemos do evangelismo, é sempre passado, transferido para todos, um espírito forte. A pessoa às vezes chega com aquele espírito até batidinho assim, não, meu filho, vai, sorri, declare Jesus, nós somos o grupo dos leões, né? Nós somos um povo forte, determinado. Então, essa pessoa chega, às vezes, até caidinha, batidinha, porque ela vê um grupo de pessoas que está todo mundo exalando, transpirando uma força, um poder, uma alegria, e ela é contagiante, o pessoal diz, ou eu desisto, ou eu abraço esse espírito na minha vida. Ou eu acredito que o caminho realmente é esse. Então, um discípulo do Senhor Jesus, o primeiro foco dele não está relacionado em fazer. O primeiro foco dele está relacionado em ser. Diga comigo, mais importa para Deus
quem eu sou do que eu faço. Então, para Deus importa mais o quê? O que você é. Quando o arrebatamento acontecer, e depois nós tivermos lá o dia do juízo, tem uma passagem na Bíblia que fala que muitos vão chegar no Senhor dizendo: mas Senhor, não pregamos a tua palavra, não curamos, não libertamos pessoas. Senhor, então vamos lá, ó, eu estou aqui pregando a palavra aqui para você, suponhamos que eu sou o líder aqui dessa igreja. Senhor, olha aqui, eu enchi essa igreja. Senhor, olha a minha arrecadação de oferta da obra, olha, ela era maravilhosa, eu arrecadava ofertas, eu arrecadava alimentos, Senhor, olha, eu fiz tantos trabalhos sociais, cheguei a abraçar os mendigos, sabe, comia com eles, fazia tantas coisas. Senhor, eu curei pessoas. Senhor, falei na língua dos anjos. Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Espera aí. O Senhor está deixando claro que Ele não reconhece pessoas que vivem dizendo: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas na verdade aquilo nunca existiu dentro da pessoa. Aquilo nunca esteve lá. O propósito nunca foi o propósito certo, o motivo certo. Isso é uma coisa que tem que fazer você parar para pensar, porque não é o muito do que você faz na obra que vai determinar. É o que você está fazendo com a intenção e com a motivação certa, com o propósito certo. E aí, quando você lê aqui em Lucas 14 sobre o preço do discipulado, a Bíblia diz assim: uma grande multidão e acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: ó o preço, se alguém vem a mim e ama o seu pai, vamos juntos, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, diga comigo, mais do que a mim, diga, não pode ser meu discípulo. Olha, nós que estamos na obra, fazendo a obra, quantas vezes nós já vivemos situações que nós fomos colocados exatamente nisso, numa prova, num teste de fogo, aonde ou você, naquele momento, você daria mais importância. E quando eu falo importância, não é que a família ela não é importante. Quando você entende o que a palavra de Deus ela fala sobre você, tem uma outra passagem que fala: não tem aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, aqui nesse tempo, né, nessa terra, e no tempo vindouro, que é a vida eterna. O que a Bíblia está falando sobre isso? Não é que eu nunca mais vou falar, eu nunca mais vou dar atenção, nunca mais vou dar um abraço, nunca mais vou dar um beijo, nunca mais eu sentaria na mesa para comer com eles, não é nada disso. Na verdade, tem gente que hoje, ele depende muito disso. Às vezes é como que fosse quase que uma necessidade. Ele não consegue viver sem isso, é uma coisa quase que é inconcebível para ele. Mas o Senhor está dizendo assim: quando você precisa
chegar ao ponto entre me agradar, em estar em primeiro lugar me priorizando, dependendo de mim, me buscando, que aí são pequenos exemplos. Ah, vai ter um casamento e eu tenho a minha missão. No que eu vou ficar? Eu tenho lá um compromisso com o reino, eu tenho um compromisso com almas, eu tenho um compromisso com o meu chamado, com o que eu vou ficar? Eu fico com o meu compromisso, com aquilo que eu assumi com Cristo, ou aquilo que momentaneamente vai favorecer a minha carne, a minha vontade, ou agradar talvez um parente, um familiar. Eu nunca me esqueço de eu viver o primeiro, acho que foi a primeira semana que eu entrei na obra, a primeira semana, eu perdi uma pessoa na família, que era pessoa assim, abaixo de Deus, chegava às vezes até ser, eu amava talvez mais essa pessoa do que até mesmo os meus próprios pais. Para mim a pessoa tinha uma importância muito grande, não que os meus pais não amavam-os, mas a pessoa tinha uma importância muito grande na minha vida. Eu era muito novo, eu era muito jovem. E eu percebi que aquilo, para a pessoa que está começando na obra, quando ela tem uma perda, por exemplo, de um pai, ela tem uma perda da mãe, ou às vezes até acontece uma determinada situação, alguém tem um problema de saúde, uma situação que você vê que literalmente é uma coisa que vem para te tirar da tua missão, do teu propósito. Aí alguém vai dizer, mas você vai ser insensível. Se eu começar a pregar aqui e falar assim, ó, deixa lá no hospital, deixa lá, o Senhor vai cuidar, à medida que você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar da sua família. Se eu começar a pregar aqui, tiver gente mimizenta na internet agora, vai me linchar. Vai falar, você é insensível, como é que você esquece da sua família, tem que honrar pai e mãe, e uma série de coisas. Eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas eu nunca me esqueço, aquilo veio como um teste, para que eu voltasse o meu olhar para ajudar a pessoa que tinha ficado, que também é uma pessoa que ainda está viva, e que eu amo muito, que ela é importante na minha vida. Às vezes chego até a amar mais ela do que os meus próprios pais, mas naquele momento eu entendi, eu coloquei minha mão no arado. Eu tomei uma decisão na minha vida. E a Bíblia diz, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode nem fazer o quê? Ele não pode fazer o quê? Ele não pode nem olhar para trás. Aí é onde entra o preço do discipulado. Por quê? Porque você passar por cima do que você está sentindo, você passar por cima da sua própria carne, você renunciar àquilo que, vamos colocar, é um direito meu, é um direito que eu tenho, mas eu abro mão do meu direito, eu abro mão da minha vontade, não vai sair na frente o que eu quero, não vai sair na frente a minha vontade, o meu querer. Às vezes, quando eu medito nas passagens, nas cartas de Paulo, ele falando sobre que ele queria sofrer os sofrimentos de Cristo, ler aquilo lá e repetir, é lindo, maravilhoso assim. Olha, é contagiante aquilo. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e ser participante do seu sofrimento. Será que a pessoa, para ela chegar a esse nível, o nível de dizer, eu quero ser participante dos sofrimentos de quem? De Cristo. Cristo. Jesus sofreu um pouquinho? A morte dele foi uma morte comum? Foi uma morte comum? Ele dormiu e aí no outro dia, hora que foi para acordar, já estava morto? Foi assim? Aquela morte silenciosa, uma morte assim sem dar muito trabalho,
uma morte tranquila, assim. Foi assim a morte de Jesus? Não, todo mundo sabe que foi uma morte de cruz. Ninguém teve que pagar um preço por essa morte. Jesus teve que pagar esse preço por nós. Ou seja, nós recebemos a salvação gratuitamente. Mas para sermos um discípulo do Senhor Jesus, tem um preço. A salvação recebemos de forma gratuita, mas para seguir Jesus, sermos discípulos do Senhor, tem um preço. E Ele está dizendo, se alguém vem a mim e ama o seu pai, mas peraí, o meu pai, eu não vou ter um outro pai, um pai é pai. Mãe então, mãe é mãe. É quem pariu, é quem gerou, é quem carregou você por 9 meses. Aí ele diz, sua mulher, que consequentemente é com ela, que ele está querendo dizer, que você vai construir a sua família. Agora, você vai ter a sua família, aquela que vai ser daqui a pouco, a mulher, a mãe dos seus filhos. Ou, no caso da mulher, o marido, o pai dos seus filhos. Ele está dizendo, sua mulher, seus filhos, você vê que ele não deixou ninguém de fora. Seus irmãos, irmãs, e aí ele diz, até a sua própria vida. Ele está dizendo, até a sua própria vida. Existe essa disposição de pagar esse preço? Pagar o preço, renunciar. Muitas vezes está doendo, mas você resiste. Muitas vezes você está gemendo e você suporta. Muitas vezes a pressão está grande, mas mesmo assim você diz, diga comigo, um discípulo do Senhor, diga comigo, ele vai até o fim. Diga para ele, não existe desistência. Quantas pessoas que colocaram a mão no arado, começaram a fazer algo na obra e pararam? Esse não é o verdadeiro discípulo do Senhor. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele nem olha para trás. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele sabe, como eu vou dar sequência na leitura aqui, que em primeiro lugar não sai as suas vontades. Qual é a vontade do Senhor? Eu quero fazer em primeiro lugar a vontade do Senhor. Eu olho, às vezes, a bispa à distância, e eu vejo o nível de entrega, o nível de comprometimento. Ela tem uma família, ela tem netos, ela tem os pais dela, que moram no interior. Mas eu nunca ouço, isso não é uma coisa que sai dela, alguém falar assim, é ela que às vezes opta, pede, quer, eu vou tirar umas férias, aí alguém poderia dizer, ela não tem direito disso? Claro que sim. Eu vou fazer tal coisa por mim. Ela não teria direito de fazer isso por ela? Sim. Eu vou fazer isso daqui. Ela não teria direito? Claro que sim, pelo que ela faz no reino, pelo que ela faz pelo povo de Deus, claro que sim. Mas sempre está saindo da boca dela, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer de mim? O que a obra, o que o reino de Deus precisa de mim nesse momento? Aonde eu preciso ali chegar ao ponto de derramar o meu próprio sangue? Porque está escrito isso na Bíblia, na luta contra o pecado, alguém chegou ao ponto de derramar o seu próprio sangue? Você que está aí no dia a dia, enfrentando as batalhas, lidando muitas vezes com as situações aí do mundo aí fora, você chegou a esse ponto? Ao ponto de gemer pela causa de Cristo?
sofrer tanto pela causa de Cristo, sabe? De às vezes ficar até doente pela causa de Cristo. Às vezes a tua imunidade, ela está baixa. Às vezes você percebe que a tua saúde está mais debilitada. Você percebe que é como que você estivesse perdendo força, perdendo energia, perdendo, sabe, o que você precisa para poder produzir muito bem, para seguir muito bem. E aí a pergunta é, mesmo assim, o que é que sai na frente, o que é que prevalece? É a vontade de Deus? Ou quando começa a doer, para, começou a doer, para, não, já está doendo, já para. Já estou sentindo, não quero, não preciso passar por isso, não preciso viver dessa forma. Diga comigo, o verdadeiro servo de Cristo, diga sabe que servir, diga servir já é a sua recompensa. Então, peraí, o verdadeiro servo de Cristo sabe que servir já é a sua recompensa. Por quê? Porque ele está na condição de dar, ele está na condição de transbordar, porque o evangelho só chegou aqui, por quê? Porque alguém ouviu e ensinou. Alguém ouviu e ensinou. Não foi assim? Alguém ouviu e passou para frente, ensinou. O evangelho não chegou até nós diferente disso. Então, peraí, eu estou ouvindo a palavra, eu estou passando a palavra para frente? Eu estou transferindo para outras pessoas? Exatamente como eu tenho aprendido na palavra, eu tenho tido cuidado de ir lá e transferir para essas pessoas? Se a Bíblia fala que tem que haver uma renúncia própria da minha parte, há essa renúncia para eu dar esse bom exemplo para as pessoas? E aí, a Bíblia diz assim, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que é carregar a sua cruz? É você passar por cima de você. É igual o rapaz que veio falar comigo. Ele falou, bispo, eu quero dar uma oferta no propósito das cadeiras. O que eu estava programado para fazer, eu estava programado para fazer uma coisa para mim. E quando a palavra veio e foi dado essa direção, eu ouvi aquela voz interna dizendo, primeiro faça para o Senhor. Será que é exatamente esse desejo que existe aqui dentro de nós? Primeiro eu quero fazer para o Senhor. Então, deixa eu me aprofundar um pouco mais nisso. Então, o primeiro beijo de um casal de noivos deve ser aonde? No altar? Eu oferto, eu espero, eu renuncio, eu passo por cima da minha vontade. Para quê? Para que eu não desagrade a Deus, para que eu não faça bobagem, eu não faça besteira. Então, peraí, o primeiro beijo eu vou dar no altar. O primeiro salário que eu receber, então, o que eu vou fazer? Eu vou ofertar a Deus. A Bíblia fala que se as primícias forem santas, todo o resto vai ser santo. Então, tudo que chega em primeiro lugar, eu pego aquilo e eu oferto a Deus. Eu ofereço a Deus. Eu entrego a Deus. Eu me dou por Deus. Nunca um verdadeiro discípulo pode dizer que é discípulo do Senhor, se com o que ele tem nas mãos dele, ele já não transborda. Com o que eu tenho nas minhas mãos, eu já transbordo. Com o que eu já aprendi, com o que eu sei, eu já transbordo. Pode perguntar para o próprio pessoal interno, quantas vezes eles foram abençoados, às vezes com uma roupa. Tem pessoas de outras cidades que às vezes doam roupas na etiqueta, zero, para o trabalho social que é realizado na igreja. E quando chega, muitas vezes, isso é dito para eles, você pegou quantas aqui? Você pegou uma? Então vai lá
e dê uma de doação. Pega uma sua e deixa de doação. Você pegou 2, vai lá então dê 2. Você pegou 3, ainda que não seja da mesma peça, mas que seja de outra, que você não feche esse portal que se abriu para você. Quem está entendendo isso? Opa, peraí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não vou ficar preocupado só comigo? Não vou mexer no meu guarda-roupa, eu só quero o venha a nós, eu só quero receber. Porque o verdadeiro discípulo, ele está sempre disposto a tirar dele. Por isso que ele luta para seguir Jesus. Por isso que ele luta para permanecer na palavra. Porque ele sempre tem que estar numa condição de ter para ele e de ter para quem quer que seja. Ele tem para ele e agora ele tem para transbordar na vida de qualquer pessoa. E não está relacionado ao quanto ele tem, está relacionado ao quanto ele está disposto a usar. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Não tem a ver, é porque está sobrando, então eu vou lá e faço. Não, muitas vezes não está nem sobrando, mas eu tiro de mim para suprir a necessidade de alguém, porque eu sei que quem vai me suprir é Deus. Será que essa é a mentalidade que domina a minha vida? Será que existe verdadeiramente isso dentro de mim? O verdadeiro discípulo, ele sabe que a sua condição de servir já é uma recompensa. Tanto que o maior servo, quem foi o maior servo? Quem foi o maior servo? Foi Jesus. Jesus não serviu os discípulos? Serviu ou não serviu? Não contribuiu? Não ajudou? Não chegou até a lavar os pés? Ele não escolheu a menor posição. Qual que era a menor posição? Era vestir ali o avental, colocar a toalha, se curvar ali para lavar o pé das pessoas. Aquela era a menor posição. Mas a Bíblia diz, na sua palavra, que o menor é aquele que se torna, quando você se coloca na condição do menor, é o que se torna maior. É o que o Senhor honra, promove, engrandece. Ele tirou 3 anos da vida dele para realizar o seu ministério aqui na terra. E o que é que ele recebeu dos seus próprios discípulos, que ali ele deu tudo que ele podia dar pelos seus discípulos. O que ele recebeu? Traição. Pedro traiu. Abandono. Na hora que ele mais precisava, o que os discípulos dele fizeram? O abandonaram. Ele viveu ali vergonhas, humilhações, foi maltratado, foi humilhado, chegaram até cuspir nele. Mas eu pergunto uma coisa para você, Jesus, mesmo com tudo o que aconteceu com ele, e tudo que os seus discípulos fizeram contra ele, ele deixou de servir todos nós? Então o que é ser um servo do Senhor? É muitas vezes você está sendo traído por alguém e você mesmo assim você continua servindo. Você, muitas vezes, investiu numa pessoa, você sabe, ajudou, investiu, apoiou, gastou tempo, ensinou. E aí ela pega tudo que você deu para ela e ela faz bobagem. E aí, você para de investir nas pessoas ou você continua investindo? Você continua acreditando na mudança das pessoas. Está entendendo ou não? Porque Jesus investiu em Judas? Investiu ou não investiu? Ele manteve Judas como seu discípulo? Manteve ou não manteve? Ele não sabia que Judas era um traidor? Sabia ou não sabia? Ele não sabia que por debaixo dos panos, no oculto, ele botava a mãozinha dele na sacolinha? Sim ou não? E ele também não sabia que ele chegaria um momento que ia traí-lo? Sabia ou não sabia? Aí eu pergunto para você, por que Jesus não tirou Judas do grupo dele? Por que ele não tirou Judas do meio dos discípulos? Diga comigo, porque Jesus
deu a Judas, diga todas, diga novamente todas as oportunidades, diga comigo, para que ele pudesse mudar. Diga comigo, o Senhor esgotou todas as oportunidades. Diga todo o tempo que ele teve para Judas mudar. Eu tenho tido essa mesma paciência com a minha família? Eu tenho tido essa mesma paciência com as pessoas? Eu tenho tido essa mesma disposição igual Jesus? Que às vezes você tem do lado alguém que a tua vontade, às vezes é voar na garganta, às vezes é mandar embora, às vezes é falar, não vou mais investir em você, não está valendo a pena, você só está me passando vergonha. Ó, a começar, você está me traindo, está me roubando, você está fazendo coisas por debaixo dos panos, você não é sincero comigo. E segundo, você já tem no teu coração a ideia de me trair, de me prejudicar, de me vender por 30 moedas de prata. E aí? O que sai de mim nesse momento? Qual que é a atitude que sai de mim? A mesma de Cristo? Diga comigo, para um discípulo de Jesus, basta para ele, diga ser como seu mestre. Ou seja, eu ser como Jesus, para mim me basta. Eu me pareço com Jesus? Então me basta, é o que eu preciso. Porque a Bíblia diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz. Então, é uma coisa que tem que fazer você parar para pensar. Eu estou disposto a pagar esse preço? Negar a mim mesmo, pegar a minha cruz? Bispo, mas o senhor não sabe a dor que foi para mim, eu fui traído. Jesus também. Bispo, o senhor não sabe o que aconteceu comigo, eu fui abandonado. Jesus também foi abandonado. Bispo, mas o senhor não sabe, teve gente que me lesou, teve gente que me roubou. Ué, Judas metia a mão na sacolinha também. Não, bispo, o senhor não sabe, a hora que eu mais precisei das pessoas, ao qual eu investi nelas, elas me deixaram na mão. Jesus também. E isso não diminuiu ele. Isso não enfraqueceu ele. Essa é a virtude do discípulo do Senhor Jesus. Tudo que fazem contra a vida dele aqui fora não altera a vida dele aqui dentro. Tudo que intentam contra ele aqui fora para afetar o interno, não afeta. Por quê? Porque mais importa para o discípulo de Jesus não é o que ele faz, é quem ele é em Jesus. É a pessoa que ele se tornou em Cristo. Uma pessoa sincera, uma pessoa humilde, uma pessoa verdadeira. Porque o discípulo de Jesus sabe que na vida dele não cabe fofoca. Na vida dele não cabe fofoca. Ele sabe que na vida dele não cabe crítica. Não cabe na vida de um discípulo do Senhor viver queimando as pessoas, falando mal das pessoas. Ele não tem prazer nisso. Não cabe na vida de um discípulo do Senhor tentar, prejudicar alguém, queimar alguém. Muitas vezes, guardar sentimentos no coração dele em relação a alguém. Não existe isso na vida do discípulo do Senhor. O que há no coração desse discípulo é o que há no coração de Jesus. Essa disposição de servir. Diga comigo, eu fui criado para servir. Diga comigo, é um prazer servir. Será que há para você um prazer em servir? Quando muitas vezes você não recebe um obrigado? Quando muitas vezes as pessoas não lembram nem do dia do seu, às vezes, aniversário. As pessoas não se lembram do bem que você fez para elas. Mas você está em paz. Porque a Bíblia diz que vai ser grande o nosso galardão lá no céu. Até quando chegarem a nos insultar,
quando blasfemarem contra nós, nos caluniarem, se chegar ao ponto de blasfemar contra nós, nos caluniar, nos denegrir, tentar nos diminuir, tentar nos envergonhar, grande, peraí, estão fazendo isso contra mim? Então grande vai ser a minha recompensa lá no céu. Então quer dizer que eu estou militando da maneira correta. Porque um bom soldado, ele milita da maneira correta. Ou seja, é para valer, é para fazer de forma correta, excelente, comprometida, então eu vou fazer, não vou fazer de qualquer jeito, não vou fazer de qualquer forma. E aí, para eu finalizar a leitura, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, quantas pessoas que virou motivo de chacota. Por quê? Porque não, eu quero fazer a obra, eu quero começar a realizar um trabalho, eu quero pregar, eu quero ser bispo, eu quero ser pastor, eu quero estar à frente de igreja. Tá bom, vamos lá. Você quer fazer um trabalho na obra, perfeito. Você quer o título, você quer a unção, você quer, a sabedoria, você quer tudo, beleza. Você calculou o preço que você vai ter que pagar para manter tudo isso na tua vida? Você calculou o preço que você vai ter que pagar para diariamente renunciar a você mesmo? Passar por cima das suas vontades? Você vem calculando o preço do que é ser verdadeiramente um discípulo do Senhor? De manter aquilo que você assumiu como um compromisso no reino de Deus, na obra de Deus? Aí a pessoa, quando ela não calcula, ela começa a olhar, ela acha pesado, ela acha complicado, ela acha difícil, ela já tenta arrumar um meio. Todas as pessoas que pararam de fazer a obra, todas as pessoas que tiraram a mão do arado, por que elas pararam, bispo? Porque elas não calcularam o preço de ser um discípulo do Senhor. Elas começaram uma construção de vida com Jesus. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você está construindo uma nova vida com Cristo. Amém? Você está construindo. Então, você sabe muito bem que nessa construção, eu não começo ela para parar daqui a pouco. Eu não começo uma construção e deixo a construção igual as expressões que alguns usam aí na lajota, sem rebocar, sabe, sem passar massa, sem pintar, sem dar o acabamento que tem que ser dado. Não tem essa de eu começar e deixar aquela obra inacabada. Não, tem que ter começo, meio e fim. Eu coloquei minha mão nisso daqui, agora eu estou disposto a seguir nesse propósito, nessa missão, então eu não posso nem olhar para trás. Eu já perdi esse direito de olhar para trás. Amém? Eu tenho calculado o preço? Diga comigo, porque no reino de Deus só permanece aqueles que calculam, diga o preço, diga comigo, e pagam diariamente este preço. Ou seja, qual é o preço? É perder a própria vida. Espera aí, qual que é o preço? Perder a minha própria vida? É isso. O viver é Cristo, morrer é ganho. O viver é Cristo, morrer é ganho. Eu não trouxe um versículo aqui que o Paulo fala no livro de Atos. Eu não sei se eu vou conseguir ter mais tempo aqui, que eu já avancei no horário, mas no livro de Atos, capítulo 24, tem uma parte que ele fala lá, eu não vou lembrar agora exatamente a expressão que ele usa, que para ele convinha, era fazer, eu não vou lembrar agora exatamente, para poder dar aqui para você esse versículo,
mas numa próxima eu leio e eu trago aqui. Que o Paulo fala que não importava mais a vida dele, em primeiro lugar. Importava o propósito dele cumprir a vontade de Deus. Aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele para ele fazer. Então, qual é o preço do discipulado? A própria vida. O negar a si mesmo. Abrir mão dessa minha vida para essa vida. O que a bispa falou recentemente? Que antes de nós falarmos mais sobre a vida em Jesus, nós precisamos primeiro morrer para esta vida. Porque a nossa segurança não está nessa vida, mas está na morte para esta vida. Então eu não vivo para mim mesmo, mas agora eu vivo para Cristo. Eu não vivo para agradar mais a minha carne. Eu não sou mais guiado pela carne. Agora eu sou guiado, é esse o versículo. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Vamos juntos? Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você quer uma casa firme? Não, de verdade, você quer uma casa firme? Você quer uma casa bem estruturada? Você precisa entender isso aqui e aplicar na tua vida. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Não sai mais em primeiro lugar o que eu quero, as minhas ambições, os meus desejos, as minhas vontades e até mesmo os meus sonhos. Em primeiro lugar eu quero realizar os sonhos de Deus. Em primeiro lugar eu quero cumprir com o que Ele determinou para mim. Isso é missão. Isso é fazer a obra de Deus. Se eu tiver que derramar o meu próprio sangue por essa causa, eu derramo. Se eu tiver que morrer... Gente, tem pessoas lá fora que morrem a todo instante pelos deuses, pelo Deus que ele acredita, pelo Deus que ele diz, que ele morre. Eu não lembro agora dos detalhes. Tem mulheres que elas chegam a sacrificar seus próprios filhos por conta desse Deus. E aí, cadê os crentes? Cadê os servos de Jesus, os discípulos dele? Ou seja, com essa mesma disposição, se eu tiver que morrer, tem uma senhora aqui na igreja, ela é contagiante demais. Um dia ela procurou, de todo jeito, encontrar aqui na igreja o telefone de uma mulher que estava vindo na igreja, e ela parou. E ela encontrou essa mulher no hospital e ela não pegou o nome dela. Ela pegou o nome, na verdade, depois, lá no hospital. Ela não pegou o telefone, ela não pegou o endereço, ela não pegou nada. E aí ela chegou em mim, eu não sei quantas vezes ela falou comigo. Ela disse: bispo, pelo amor de Deus, eu preciso do telefone daquela senhora. Ela está doente, ela está precisando de ajuda. E eu preciso ajudar. Eu sinto de Deus que eu tenho que ajudar essa senhora. E ela vinha e persistia, e eu tentava encontrar, não encontrava, não batia a informação que ela tinha recebido com o que eu tinha. Foi, e ela orava, e ela pedia: Senhor, me mostra essa mulher, me faz encontrar essa mulher, eu quero ajudar essa mulher. Graças a Deus, pela persistência dela, ela encontrou a mulher, e ela pegou e trouxe a mulher para a igreja. Está entendendo ou não? Será que é essa disposição que nós temos pelas almas? Sabe aquela ovelha que a Bíblia fala, que desgarra do meio do grupo, e você deixa lá as 99 e sai em busca daquela única que saiu do meio do bando? Por quê? Porque ela também é preciosa, ela também é importante. Esse é o valor que nós damos às almas? Esse é o valor que nós damos às pessoas? É assim que nós tratamos as almas do Senhor?
Porque pessoas que derramam a sua própria vida por amor ao reino e das almas, essas pessoas sabem, elas já estão sendo abençoadas por Deus. Por quê? Diga comigo, porque elas estão na condição, diga, de dar do que receber. Qual condição que você quer estar? De dar ou de receber? De transbordar ou de alguém fazer algo por você? Então, e você tem transbordado, o que você tem recebido, tem ensinado. Você tem pedido para Deus, Senhor, eu quero amar a tua obra, eu quero amar a tua casa, eu quero amar as almas. Por que você não coloca no teu coração? Eu vou encerrar já com a oração, mas por que você não coloca no teu coração? Senhor, eu vou começar dando provas a partir de agora. Porque não adianta eu ser discípulo, servo do Senhor de boca. Está na hora de eu começar a derramar minha vida por essa obra. Está na hora de eu derramar minha vida pelas almas. Quantas pessoas você vai começar a cuidar? Quantas pessoas você vai começar a ajudar? Quantas pessoas você vai começar a apoiar a partir de agora? O que você vai assumir de responsabilidade em dar alívio, em dar apoio, em contribuir, em ajudar na obra? O que você vai começar a fazer para dar esse alívio, esse apoio dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus? Quais são as almas que você vai ajudar a cuidar? Que você vai assumir um compromisso, que você vai orar por elas, que você vai interceder pela vida delas, que você vai se derramar por elas. Ah, eu já fiz algumas coisas aí para trás, bispo. Não, o que você está fazendo hoje, querido? O que você está fazendo hoje? Esse negócio que eu já fiz, eu já realizei, eu também já fiz muita coisa aí para trás. E se eu parar de fazer, tudo que eu fiz aí atrás vai acabar. Toda essa minha recompensa, ela vai morrer. Essas recompensas, esse galardão, ele vai ser queimado. Não é o que eu fiz, é o que eu estou fazendo. E em primeiro lugar, vamos lembrar, para Deus não está relacionado para Ele, em primeiro lugar, o que eu faço, mas é quem eu sou. E se eu sou um discípulo dEle, sempre vai sair de mim essa disposição, essa vontade de poder transbordar no reino e na vida das pessoas. Amém? Fique em pé, por favor. Levanta aos céus, vamos orar. Ó Santo de Israel. Senhor, esse é o nosso papel, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor, com a força da minha vida nessa manhã, porque eu sei, meu Pai, eu sei que o Senhor quer levantar novos discípulos. Eu sei que o Senhor quer levantar, meu Pai, novos servos do Senhor. Pessoas que entenderam, pessoas, meu Pai, que compreenderam que a sua missão, o seu chamado, meu Pai, não está relacionado em viver, meu Deus, essa vida para si, mas é viver para uma causa maior. O reino de Deus é uma causa maior. Meu Deus, apoiar, contribuir, ajudar, transbordar é uma causa maior. E o Senhor, meu Pai, o Senhor está esperando muito de nós, porque o Senhor está pronto para fazer muito na nossa vida. Então eu quero pedir agora, Espírito Santo, começa a levantar novos servos no nosso meio agora. Começa a levantar, Senhor. Começa a levantar, meu Deus, a começar por aqueles que estão aqui comigo agora, aqui na nave, meu Pai, em oração. Meu Deus, os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, meu Pai. Levanta essa pessoa, Senhor. Levanta ela como um esteio na tua obra. Levanta, meu Pai, ela como um alicerce. Levanta, meu Pai, essa pessoa que, Senhor, vai se comprometer com algo na obra. Vai se comprometer em ajudar pessoas, em levantar pessoas, em sustentar pessoas, em contribuir na vida de pessoas, em ajudar pessoas. Senhor, levanta. Tem tantas pessoas morrendo, tem tantas pessoas gemendo, tem tantas pessoas precisando de ajuda, de apoio. E o Senhor nos colocou como os teus soldados. O Senhor nos levantou, meu Pai, para sermos os teus soldados, os soldados de Cristo, aqueles que vão militar, meu Pai, de maneira correta, aqueles que vão defender a tua causa, aqueles, meu Pai, que vão calcular o preço do discipulado e vão ter a disposição de pagar o preço, porque tem muita gente que fala que está disposto, mas na hora de pagar não paga.
Na hora de fazer, não faz. Na hora, meu Pai, de passar por cima da sua própria vontade, meu Deus, muitas vezes não passa. Quando Ele tem que andar 1 milha a mais, quando Ele tem que doar 1 hora a mais, quando Ele tem que vigiar 1 hora a mais, quando Ele tem que orar 1 hora a mais, quando Ele tem que vir e contribuir com 1 hora a mais, muitas vezes é difícil, meu Pai, é pesado, é sacrificante, meu Deus, muitas vezes para Ele é fardoso, mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que aqui tem um povo de caráter, um povo forte, um povo determinado, um povo, meu Pai, meu Deus, que tem um coração educável, que está disposto, meu Pai, meu Deus, em aprender e aprender e aprender com a Tua palavra, e com esse aprendizado, com esse ensinamento, crescer, 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 avançar, e Ele serve pelo prazer de servir. Oh Senhor, nós Te servimos pelo prazer de Te servir. A nossa recompensa, meu Pai, meu Deus, nós já recebemos ela, porque estamos na condição de servir. Nós somos servos do Senhor, nós servimos o Senhor, nós servimos, meu Deus, na obra, nós servimos, meu Pai, no reino, nós servimos as pessoas, nós contribuímos na vida delas. Levanta mais pessoas assim, meu Pai. Eu peço ao Senhor, visita as igrejas agora, visita os bispos, os pastores, visita meu Deus, os obreiros internos, visita os obreiros externos, visita, meu Pai, a vida de cada um agora, e sustenta cada um, fortaleça cada um, levanta mais obreiros, levanta mais evangelistas, levanta mais, Senhor, colaboradores, voluntários, meu Pai, levanta, Senhor, levanta mais pastores, levanta mais bispos, levanta mais pessoas cheias do Teu Espírito Santo, porque tudo que nós estamos falando aqui hoje só vai acontecer pelo poder do Teu Espírito. Eu vou conseguir realizar pelo poder do Teu Espírito. É pelo poder do Teu Espírito, meu Pai, que nós vamos realizar coisas surpreendentes, poderosas, gloriosas, meu Pai. Oh meu Deus, eu peço que o Senhor também abençoe a vida da bispa. Senhor, ela tem derramado os melhores anos da vida dela por essa obra. Ela tem derramado os melhores anos da vida dela. Meu Deus, a vida dela tem sido tão abençoada, mas tão abençoada, porque o Senhor, meu Deus, tem visto o preço que ela tem pago, meu Pai. Nós temos sido ensinados pela vida dela, através dos ensinamentos dela, que nós temos que calcular o preço. Qual é o preço para a construção dessa vida, dessa nova vida com Cristo? Qual é o preço que se paga? O quanto que eu tenho que pagar? Eu estou disposto a pagar. Fala para Deus isso. Você que está aqui, Senhor, eu estou disposto a pagar esse preço. Senhor, eu estou disposto a pagar esse preço, porque a recompensa, meu Pai, a recompensa é muito grande, a recompensa é gloriosa, é infinitamente mais do que eu possa pensar ou imaginar. Meu Pai, não só eu vou ser recompensado aqui nessa terra, mas eu serei recompensado em toda a eternidade. É uma glória eterna, é uma recompensa eterna. Ó meu Pai, é uma vida eterna que eu vou viver com o Senhor. Então quantos anos de vida eu vou viver aqui? Quanto tempo eu vou viver aqui nessa terra? Quanto tempo ainda, meu Pai, vai demorar para o Senhor voltar? Eu não sei. Mas eu quero encerrar, ó meu Deus, essa última hora. Eu quero encerrar com excelência. Eu quero encerrar com chave de ouro. Eu quero encerrar, meu Pai, fazendo o meu melhor. Eu quero que quando o arrebatamento da igreja acontecer, o Senhor me pegue, ó meu Pai, derramando a minha própria vida por essa obra, derramando a minha própria vida como o Senhor derramou a Tua vida na cruz do Calvário pela minha vida. Agora eu vou me derramar pela Tua obra. Eu vou me derramar pelas almas. Eu vou me derramar pelo Teu reino. Eu vou me derramar, Senhor, pelo propósito. Eu vou me derramar por uma causa maior. É isso que eu vou fazer, meu Pai, porque eu não me importo com a minha própria vida. A minha vida não é tão preciosa como eu poder cumprir com a vontade do Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, eu faço a oração de Paulo, o pedido de Paulo, o meu pedido. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e ser participante dos teus sofrimentos. Meu Pai, eu quero, Senhor, se tiver que sofrer, se tiver que gemer, meu Deus, por essa causa,
se tiver que morrer por essa causa. E isso não é uma oração para ficar bonita, não, Pai. Meu Deus, é uma decisão já tomada, é uma convicção interna, e que isso tome conta da vida de cada pessoa. Eu abençoo a vida de cada um, e que todos sejam extremamente abençoados pelo Senhor, sejam cheios do Espírito Santo. Você que está aqui nessa manhã, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio dessa unção, que você agora, você vai militar por uma causa maior. Você é um verdadeiro adorador do Senhor, é um prazer adorá-lo, é um prazer servi-lo, é um prazer honrá-lo, é um prazer pagar esse preço por essa causa maior. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço desde já. É uma pena que é pouco tempo aqui, meu Pai, mas nós poderíamos continuar aqui falando, orando, pedindo ao Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor quer, meu Deus, cada dia mais nos levar para um nível de maturidade muito maior, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, amém.